alunos, sejam bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Aqui nós derrubamos os mitos e a desinformação na vida amorosa. E no programa de hoje você vai descobrir o que é sincericídio. Já ouviu? Daqui a pouco no quadro Reprovado no Teste, você vai saber o que significa essa palavra. E ainda um casal que enfrentou os ciúmes, os traumas e as agressões para poder ficar juntos. Mas agora é hora do quadro 3x4 The Love School. 3 notícias curiosas da internet, comentadas por nós e pelos professores titulares Cris e Renato. Vamos nessa? Oi, Cris. Oi, Renato. Tudo bom? Olá. Prazer. Tudo bem aí no programa, né? A gente já não se sente mais necessário. Eu acho que isso não faz falta mais, Renato. Eu acho que a gente pode passar o bastão para o Cátia e a Cíntia. Imagina. Estão fazendo um bom trabalho, não, honestamente, um trabalho excelente. Creio que os alunos também vão concordar com a gente. Amém. Nós vamos agora, para não perder tempo, começar com uma novidade para quem está noivo e pretende comprar um anel de compromisso, só que esse é bem diferente. Olha só. Se você já quis um anel de noivado, mas acha que usar a peça o tempo todo incomoda, então esse estilo é para você. Trata-se de um implante de diamante no dedo anelar. É o tradicional solitário, mas sem o anel que envolve o dedo. Ao contrário dos piercings tradicionais, que vão de um lado ao outro, para colocar essa pedra, é preciso fazer um buraquinho na pele, colocar uma espécie de gancho lá dentro, onde a joia ficará presa. Digamos que seja uma versão mais permanente do compromisso firmado, já que para removê-lo será um processo bem mais doloroso do que simplesmente tirar o anel. Que tal? Vai encarar? Olha, sinceramente, eu não sei o que passa pela cabeça para ter, assim, uma ideia de um anel, entre aspas, algo permanente assim, né? O meu é permanente, não precisa ser preso na pele. Não, realmente a gente vê que as pessoas vão inventando cada coisa, né? E não vê também as consequências disso, né? Vê que é algo incomum. Eu vejo assim que é uma forma de fazer dinheiro, né? Porque, sinceramente, fazer isso aqui, ó, demora tanto, é tão difícil. E como Demorou se fosse tanto. impedir, né, porque está na pele, está ali já mais difícil de tirar, fosse impedir alguma coisa de acontecer no relacionamento, caso vier ao fim. Realmente, eu concordo com a Cristiane, é uma questão de indústria, não é? Eles sempre vão inventando novidades para fazer girar a indústria do casamento e de todos os produtos que vão junto com o noivado e casamento e todos esses apetrechos. As pessoas sempre caindo nisso, né? Achando o máximo, uma moda e acaba caindo nisso, né? E a pergunta é qual vai ser a próxima, né? Porque toda vez tem alguma coisa... Mas vai ter uma próxima. Sem dúvida. E a próxima notícia do 3x4 vai mostrar como o mundo mudou, não importa quem você seja. Veja. A cantora Katy Perry causou polêmica ao flertar com participantes do American Idol, um programa de competição musical nos Estados Unidos. Claramente empolgada, ela revelou que estava à caça de um namorado, beijou um competidor na primeira noite, descartou na noite seguinte e assim seguiu o jogo. Um dos participantes chegou a dizer que não poderia beijar uma garota sem estar num relacionamento. Mas não teve jeito. Perry tascou um beijo na boca do jovem, que ficou visivelmente atordoado. Já Trevor Holmes revelou antes de sua apresentação que ele tinha uma queda pela cantora, mas que estava feliz em um relacionamento com sua namorada. Katy não se fez de rogada e soltou essa: "Você é tão quente, apenas caras quentes são chamados de Trevor." Ela ainda dançou e jogou charme para outros competidores. Detalhe, a estrela havia sido vista dias antes com o ex-namorado Orlando Bloom e até usou uma camiseta com o rosto dele estampado. Os fãs não perderam tempo e dispararam comentários nas redes sociais da cantora. Eles chegaram a perguntar se ela estava no programa para encontrar um namorado ou promover suas músicas. E aí, Katy? Muito disso tem também para chamar atenção, né? A pessoa quer o holofote para ela, mas é triste ver como que repercute um caso como o dela, né? Eu vejo que isso é muito comum hoje, né? O que a Katy Perry fez.
ela fica, a pessoa, né? Normalmente a mulher, né? A gente vê muito isso na mulher hoje. A gente via isso no passado, os homens fazendo isso. Flertando, assim, de cara, dando em cima, né? Mas hoje você vê mais nas mulheres. Eu não sei o que aconteceu com as mulheres, não sei, tá? Mas elas estão desse jeito, flertando mesmo. E elas acham até, tem muitas pessoas que pensam que isso, legal, poxa, legal, ela não tem vergonha, ela é liberal, pô, se o homem faz, por que ela não faz? Só que, assim, qual o respeito que a Katy Perry tá recebendo de qualquer homem que poderia um dia pensar assim, eu gostaria de casar com essa mulher. Né? A não ser que seja assim, eu quero ficar mais famoso, então eu vou casar com a Katy Perry. Mas respeito, admiração por uma mulher que gosta de flertar com qualquer um, não tem. Basta olhar aqui para a situação da vida amorosa da Katy Perry. Só isso. Aliás, não é só da Katy Perry, é de qualquer pessoa que tem um comportamento que às vezes é aplaudido pela mídia. E às vezes as pessoas falam, que legal, moderno e tal, liberador, liberal. Olha o que isso tem resultado na vida pessoal daquela pessoa. Tá? É isso que você tem que usar e pensar, seja homem ou seja mulher, o que for, tá bom? Então é uma dica aí para os alunos. E a pessoa não vê o quanto que ela está se desrespeitando, né? E o quanto que isso vai trazer de consequência para a vida dela, porque ela tá ali naquele momento, curtindo, que legal, todo mundo vai achar que isso é bacana, o pessoal vai achar que é engraçado, mas as consequências, elas vão vir, né? O pior de tudo é que tem gente que cai, né? Tem gente que faz o mesmo, se ela pode fazer, eu vou fazer também. E principalmente pessoas que não usam a inteligência, sabe? Você tem que usar a sua inteligência. Não é porque qualquer pessoa que tem uma fama faz uma coisa que você, então também vou fazer. Pensa, porque o que ela faz, principalmente você jovem, sabe? Cuidado. Você pode gostar da música daquele cantor, mas não copie o comportamento daquele cantor, porque você talvez vai sofrer igual a ele ou ela. E só para concluir o pensamento aqui, no caso da Katy Perry, por ser uma pessoa famosa, isso rende para ela muitas notícias. Aqui estamos nós falando da Katy Perry, né, sobre o que ela fez. Então isso rende muita publicidade gratuita para ela. Agora, no caso de uma pessoa anônima, não tem ninguém lá para dar publicidade para ela. Se ela fizer uma coisa não vai render nada, só vai perder. Só tem a perder. E uma coisa que a Cris falou sobre as mulheres, porque o homem faz, eu vou fazer também. Mas há um tempo atrás, isso era mal visto. O homem fazia e era uma coisa negativa. Poxa, por que ele faz isso? E agora está se copiando o que era visto como errado, né? Por fim, um caso muito interessante. Uma apresentadora de TV nos Estados Unidos disse que só entrará em um novo relacionamento se o pretendente aceitar a sua fé. Olha só. A apresentadora do programa americano Today, Katie Lee Gifford, revelou que desde que ficou viúva, só teve um único encontro amoroso e sem muito sucesso. O motivo, segundo ela, é que o pretendente a namorado não compartilhava da mesma fé que ela. Ela disse: "Minha fé não é algo que faço nas manhãs de domingo por 1 hora. Minha fé sou eu. E eu não vou compartilhar minha vida com alguém que não compartilha da mesma paixão pela sua fé." Kate afirmou ainda que está sim aberta a um novo amor, mas acha que não será fácil encontrá-lo, já que, segundo ela, muitos homens têm medo de mulheres fortes. E, além disso, acrescentou que não frequenta baladas nem sites de relacionamentos. Kate e Frank Gifford foram casados por 29 anos, antes do jogador de futebol morrer de causas naturais 1 semana antes de completar 85 anos de idade, em agosto de 2015. É bacana quando a gente vê uma pessoa que se valoriza, tem um padrão elevado e não desce diante do que as pessoas vão dizer, diante do que a mídia está falando ou de acordo com alguma moda que existe por aí, né? E aí eu vejo a questão da força, né? Porque ela falou ali, o homem tem medo de mulher forte. Mas a força dela está justamente dela manter os princípios dela, o que ela crê e não ir, né, em encontro o que as pessoas falam, né? O que acham, se vão gostar, se não vão gostar. Não, ela é firme naquilo que ela crê, né? E eu gostaria de falar sobre esse comentário que ela fez, que eu achei muito legal,
que muitos homens têm medo da força dela, né? Porque ela é forte e isso intimida muitos homens. Mas você tem que entender, você mulher que sente assim, né? Que porque você é forte, você tem critérios, você sabe do seu valor, isso intimida os homens. Tudo bem. Porque o homem que você conseguir, ele vai ser também forte, vai ter critérios e vai estar no seu perfil. Exatamente. Exato. E eu acho muito legal o que ela fez, porque traz à tona um assunto que é muito pouco falado, que é a importância da fé de uma pessoa no que afeta o relacionamento. Talvez o critério mais importante, que mais tem impacto na vida de um casal e que é menos falado e menos considerado, é a questão da fé. Porque a sua fé você considera como a coisa principal na sua vida, quem realmente pratica uma fé. Aquilo ali vai guiar seus princípios, suas decisões financeiras, familiares, carreira, tudo na sua vida é guiado pela sua fé. E muitas pessoas entram em um relacionamento e dizem assim, não, eu respeito a fé dele, ela respeita a minha fé e vai dar tudo certo se a gente tiver respeito. Mas não é questão de respeito, é questão de, às vezes, incompatibilidade. E ela está aí trazendo um ponto muito importante, porque se ela encontra alguém que gosta dela, mas tem uma fé incompatível, não vai dar certo. Porque a fé da pessoa, quando ela tem, né, a fé de verdade, ela vive a fé dela, aquilo também determina a vida dela. As escolhas dela, o que ela vai aceitar, o que ela não vai aceitar. Então, dentro de um relacionamento, quando você tem ali uma pessoa que não tem a mesma fé, aquilo ali vai chocar, né, na prática, no dia a dia. Talvez assim, aparentemente não. Eu respeito sua fé, não tem problema. Você pode ir na sua igreja, eu vou na minha, não tem problema. Só que isso aí só superficialmente. Se você for ver a vida, aí você não vai conseguir ficar junto, porque a fé está também ditando como é que você vai viver a sua vida, o seu futuro e tudo mais. E é bacana que ela é forte, né? Ela não desce o nível nem o padrão, que é o que as pessoas têm que aprender. Você tem um foco, vai nele, porque com certeza vai dar certo. Por hoje é só, com respeito ao 3x4. Queria agradecer os nossos professores, Cris e Renata. É sempre bom ter vocês aqui com a gente. Prazer. Obrigado. Agora vamos ao tema central do programa de hoje, caindo em tentação. E vamos começar ouvindo como os professores Renato e Cris definem o que é tentação. Acompanhe. Afinal, o que é tentação na questão de casamento? Vamos usar aqui a tentação, talvez, Cristiane, de uma forma bem fácil, todo mundo entende. O famoso bolo de chocolate, com calda de chocolate, quando a gente está fazendo uma dieta. Né? É a perfeita definição de tentação. É quando você tem muita vontade de comer aquilo, mas você sabe que aquilo vai fazer mal para você, no mínimo arruinar a sua dieta. Muito bem, assim é a tentação também nos relacionamentos. Você pode sentir atração por uma pessoa casada, por exemplo, ou uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você sabe que é uma mera atração física, mas você se sente tentado a dar asas àquela imaginação e talvez até agir sobre esse sentimento. E é uma coisa que acontece com todo mundo, sabe? As pessoas às vezes pensam que só elas passam por isso, né? Só algumas pessoas. Não, todo mundo é tentado, assim como aquele bolo de chocolate. Todo mundo que olha, que gosta, né? Que gosta de bolo de chocolate, é tentado com ele. Algumas pessoas caem, né? Porque elas não conseguem resistir o bolo de chocolate. E o casal Willy e Caroline, que vamos conhecer hoje, cederam às tentações individuais e a tentações como casal. Já já vocês vão entender exatamente do que estamos falando. O Willy foi jogador de futebol aqui e também fora do país e viu de perto que o mundo do futebol reserva outras coisas, além de gols e vitórias. E agora você vai saber um pouco mais sobre o que são essas coisas que podem levar um jogador de futebol a perder a carreira. Veja só. Muitos milhões a mais e, de repente, garotos bons de bola se transformam em popstars do futebol. Podem tudo. Sucesso? Só para quem sabe administrar a vida pessoal. É que muitos deles viram notícia não por conta do bolão que estão jogando, mas sim pelos escândalos sexuais, violência doméstica, sem falar nas baladas e bebedeiras, onde rola de tudo um pouco. Eu era convidada para fazer despedida de solteiro, então a gente fazia stripper para pessoas que iam casar
Então a gente ia, fazia os strippers na quantidade de 20, 30 homens, né? Eles se reuniam, contratavam e a gente ia, dançava, fazia o que eles pagavam e depois ia embora. E ali acontecia bebidas, drogas, rolava de tudo, né? E já aconteceu sim, de eu ser agredida, às vezes a gente é xingada, agredida, sim, por eles, né? Porque eles te contratam para fazer um stripper e às vezes chega lá e eles querem outra coisa e você não foi paga para isso. O escândalo mais recente foi o do Robinho, ex-craque de alguns dos melhores times do mundo, como Milan, Real Madrid e Manchester City. Em 2013, quando comemorava seus 23 anos ao lado da esposa, num famoso restaurante de Milão, Robinho foi acusado por uma albanesa de participar com mais de 6 homens de um estupro coletivo no banheiro desse mesmo restaurante. O casamento acabou e hoje Robinho está no Sivasspor da Turquia. Se ele pisar na Itália, pode ir para a cadeia, já que foi condenado a 9 anos de prisão. A gente viu aí que no futebol nem tudo é só gol, é só vitória, existe um outro lado, né, Cíntia? E a gente vai conhecer agora a história do Willy. Como já dissemos, ele era um apaixonado por futebol desde criança e conseguiu realizar seu grande sonho, ser jogador de futebol. Mas isso teve um preço alto em sua vida. De origem humilde, o garoto só queria dar uma vida melhor para sua família e conseguiu ver no futebol uma oportunidade. Olha só. De infância pobre, Willy, assim como muitos garotos brasileiros, sonhava em ser jogador de futebol. Aos 6 anos de idade, já jogava num clube do bairro onde morava e respirava o esporte o dia todo, na escola, com os amigos e aos finais de semana em competições. No início da minha adolescência, por volta dos 10, 11 anos, meu pai, ele, por conta de um vício de bebidas, teve um momento da vida dele que ele passou a tocar, né, fazer somzinho em bar, então ele tocava percussão. Mas a partir daí isso tomou uma proporção um pouco maior, né? E eu me lembro que por conta desses vícios ele acabava muitas vezes virando à noite na rua. Ele chegava em casa muitas das vezes agressivo, né, e totalmente transtornado, totalmente transformado. E eu via que ali já não era a pessoa do meu pai, né? Já tinha algo diferente. Então, às vezes havia discussões e o Willy sempre ficava observando isso. E ele, às vezes, me defendia, às vezes ele ficava quietinho no canto dele porque eu pedia para ele não se intrometer, porque às vezes ele queria trazer a responsabilidade para ele. E ele era muito criança para isso, né? Na minha mente ficava só a vontade realmente de fazer diferente, né? De buscar um futuro para mim, para minha família diferente. Tanto em condição financeira, como também em paz, em alegria. Dos meus 16 para os 17 anos, foi a minha primeira desistência do futebol. Foi aonde eu me lembro que numa tarde de treino havia saído a convocação para um torneio internacional e meu nome estava na lista. Mas eu cheguei para o meu coordenador e eu já tinha um emprego à vista e eu cheguei para ele e falei, olha, eu agradeço até aqui por tudo, mas eu vou trabalhar. Já depois de ter me estabilizado nessa nova carreira, né, surgiu nesse meio tempo um convite de um ex-treinador meu e ele assumiu um time na Itália e me fez o convite se eu aceitava, né, tá jogando com ele. Quando eu cheguei, eu fiz uma pré-temporada nesse clube, assinei lá com eles, mas foi um curto período, né? Nesse meio tempo eu me recordo de já me envolver com amizades naquele meio. Bagunçou muito a minha vida, a minha ideia do que era a vida. Porque ali eu estava conhecendo uma realidade completamente fora daquilo tudo que eu já tinha vivido. Então isso me desfocou bastante do meu compromisso com o futebol. E a partir dali gerou mais uma dúvida, mais um medo. E mais uma vez eu não apostei no meu sonho. Ele voltou ao Brasil já com uma melhor condição financeira, retornou ao antigo emprego e mergulhou nos vícios. A fase do Willy saindo da adolescência para a fase adulta, que me preocupou um pouco. Porque como ele corria muito atrás do futebol, corria muito atrás da mídia, ele pegou muita amizade e ele começou a se envolver com baladas, com noitadas, coisa que ele nunca tinha ficado fora de casa, dormir fora de casa, ele começou a ficar. Foi onde eu vim a desenvolver esse vício pela prostituição.
e também, consequentemente, pela bebida. Eu acordava de manhã e pelo celular eu buscava qual mulher que eu ia dormir à noite. Então, eu me prendia muito a isso e não podia ser a mesma. E aí, meninas, vamos lá? Vocês vão ver a surpresa que eu preparei pra vocês. Ai, que lindo tudo! Opa! E aí, vamos lá? Maravilhoso, né, amiga? Ele? Gostaram? Você gostou? Também. E aí, meninas, vamos aproveitar. E aí, o que acharam? Ai, muito lindo aqui, muito bacana. Muito legal. Senta aí, vamos aproveitar. Pode deixar. E aí, gostaram? Vamos aproveitar, aproveita aí, pô. E aí? Vamos dançar um pouquinho, Vamos, claro, opa. Vamos, amiga. Hoje que você faz. E aí, tá gostando? Adorei. Tô adorando. Amei. Bebe um pouco. Tá doidão. Isso aí, amiga. Gostaram? Tudo pra vocês, aproveita. É toda nossa hoje. E, ó, hoje a noite é nossa. Aí sim. Peraí. E aí, aproveita. O próximo gol você faz pra mim? Claro que eu faço. Só que isso começou a gravar porque eu já não era mais aquela pessoa responsável. Eu comecei a deixar meus compromissos financeiros de lado para sustentar esse vício. A gente percebe que tentação e ilusão caminham juntas, né? A Caroline, por sua vez, tinha uma estrutura de vida um pouco melhor, mas estrutura de vida não quer dizer facilidade na vida. Más influências, um gênio difícil de lidar e um trauma grave na infância acarretaram muitas dificuldades para ela. Preste bastante atenção na história dela, porque você vai ver que a tentação em saciar desejo a qualquer preço podem levar ao fracasso. E tudo isso trouxe ainda mais turbulência quando ela e o Willy começaram a se relacionar. Veja só. A Caroline teve uma criação rígida. O pai era quem determinava os horários e as tarefas que os filhos deveriam cumprir. Eu me senti oprimida, né? Porque o meu pai sempre teve esse jeito. Então, a gente não se sentia livre para fazer o que queria, né? Sempre teve aquele jeito militar. Com a minha mãe, ele agia de uma maneira bem severa, não só com ela, com os filhos também. Porque depois que minha mãe engordou, ele menosprezava muito ela, humilhava ela por conta do peso, né? Durante o relacionamento dos meus pais, quando ele era muito ausente nos finais de semana, a gente acabava frequentando muito a casa da minha tia, que é a única irmã que a minha mãe tem. E a minha tia só tinha um filho homem, ela depositava a vontade de ter uma filha mulher em mim. Então, né, nesse período, o meu pai sempre foi muito regrado, principalmente com a alimentação. Então, na casa da minha tia, a gente tinha também tudo, né, era tudo à vontade. E todo final de semana a gente ia, porque meu pai todo final de semana estava ausente. Isso foi gerando, eu acredito que uma atração no marido da minha tia. Então, eu comecei a sofrer abuso com 12 anos, 12 para 13 anos. Foi onde tudo aconteceu. Dá para sentir o perfume daqui. Você tá acabando? Já tô saindo, mas não quero que você fique na porta. Tá ficando espertinha, hein? Mas não esquece que é você que tá na minha casa. Eu não quero ver a minha princesa desfilando de toalha. Eu vou ficar aqui esperando, tá? Eu vou me vestir aqui dentro mesmo. Que pena. Desfila pra mim, vai. Só um pouquinho. Tem uma surpresa pra você lá na cozinha. Olha só. Bolo de chocolate e refrigerante. Na sua casa não tem nada disso, mas aqui pode tudo. Peraí. Só que antes você vai ter que me prometer uma coisa. Se algum moleque quiser te namorar, você conta pra mim. Combinado? Promete que eu vou ser o teu primeiro namorado?
durante esses abusos, primeiro começou com um abuso verbal, né? De piadas, insinuação, isso na frente da minha família. Então eu achava normal tudo aquilo acontecendo, porque todo mundo achava graça. E depois foi ficando mais sério. Só que pra mim é como se eu estivesse pagando um preço pelas coisas que eu recebia em troca. O tempo passou e aí eu cresci, né? Veio a adolescência e com a adolescência veio bastante festa, bastante droga, bastante balada, bastante relacionamento. E aí eu comecei a viver uma vida totalmente descompassada, né? Com 13 anos já bebia, já vivia na noite, né? Então foi uma vida aí bem desregrada. Eu tive namorados aí de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Meus relacionamentos não duravam. Ela é bonita, né? E inteligente, sabe conversar, então o que ela queria ela fazia. Mas era coisa assim que a gente vê que quando ela voltava para casa, aquele vazio, aquela tristeza, não valeu a pena. Já sofri ameaças de relacionamentos que homens tiraram foto minha dormindo, depois ameaçaram que se eu não ficasse com a pessoa, ia espalhar essas fotos pela internet, em redes sociais. Até que o caminho dela se cruzou com o do Willy. Eu tinha um aplicativo pelo celular para conhecer mulheres. Deu um encontro, né, com a Caroline. No começo foi só uma aventura. Eu me lembro de eu bater o olho e naquela imagem eu já me apaixonar pela forma física dela. E aí no domingo a gente se conheceu. Depois desse encontro ele foi embora, a gente se viu só uma noite. Ele foi embora e durante toda a semana a gente mantinha um contato. Tinha vários telefonemas durante o dia, mensagens. E aí 1 semana depois eu vim conhecer Jundiaí. Passei o dia inteiro com ele, a gente saiu, passeou, foi na casa de um amigo onde estava tendo uma festa. E à noite a gente foi para uma balada junto. Foi onde o Willy se revelou. E eu me lembro de eu beber muito. De eu beber essas garrafas de vodka rapidamente. Nesse dia eu me lembro que a gente discutiu, a gente brigou na festa. E eu voltei, ela voltou bastante chateada, bem brava comigo. Mas eu já vi ali naquele momento que ela era uma pessoa diferente das outras que eu havia conhecido. Depois de tudo isso, toda essa história que foi conturbada, eu voltei para Florianópolis e ele nunca deixou de falar comigo, nunca deixou de me ligar. E eu fui me envolvendo sentimentalmente, né? Eu vi que ele tinha uma cabeça boa, assim, vinha também de um mundo turbulento, né? Porque ele teve muitos problemas também, frustrações, né? Mas eu via que ele tinha uma intenção boa com ela, né? Então eu comecei a alimentar. Comecei, né, a dar corda e dizer, Carol, ele é trabalhador, ele é inteligente, dá pra ver que ele te ama. Que ele fazia loucuras assim que ninguém acreditava, né, por ela. Quando ela veio definitivamente pra cá, nós nos juntamos, estávamos morando junto, que eu passei a fazer da Carolina, meu Deus. Porque tudo eu depositava nela. Eu joguei toda a responsabilidade na Caroline em ter uma família, em ser bem-sucedido, em ter uma família, em parar com essas noites, parar com esses vícios. O fato de ele ter essa vida na noite e ter essa história no futebol me incomodava porque a gente chegava em festas e quem tava, digamos que tinha uma banda cantando e a banda sempre citava ele, presença do nosso amigo Willy. Então ele chamava muito a atenção, isso me incomodava, porque as pessoas voltavam muito a olhar pra gente e eu sentia que em cima daquele relacionamento tinha muita inveja. Muitas mulheres iam falar com ele e isso incomodava, né, as pessoas de fora, as pessoas que tentavam ter um relacionamento com ele. E o que ele sempre comentou comigo é que esse relacionamento, as mulheres que procuravam ele era por interesse. Bom, uma das nossas discussões e brigas, nós estávamos no sofá, discutindo muito e ela me ofendendo, eu a ofendendo também. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria, onde eu também não tinha paciência alguma, então eu a perturbava, eu queria uma resposta, porque eu ficava indignado com a situação. Dá pra você mudar de canal? Você sabe que eu não gosto desse programa. Você tá surda? Eu pedi pra você mudar de canal. Você tá querendo me irritar, né? Só pode. Eu gosto desse programa e ponto, você vai ter que assistir. Nossa, como que você é mimada? Tudo tem que ser do seu jeito. Você não cede nunca. Sabe o que acontece? Parece que só existe você aqui. Você quer discutir quem é que não existe? E aquelas festas ridículas que a gente vai com toda essa mulherada te secando? Você parece um idiota, fica babando em todo mundo. O quê? Elas dão em cima de todo mundo e eu sempre te respeitei. Você sabe disso, eu nunca dei em cima de ninguém. Não deu, né?
Queria ver se fosse o contrário, um bando de homem dando em cima de mim. Você ia gostar? Elas ficam se atirando em cima de você como se você fosse o Cristiano Ronaldo paulista. Convenhamos, nada a ver, né? Eu tenho vontade de sair daqui agora e dormir com alguém que vale a pena, que me dê valor. Cala a boca, você já falou besteira demais. Nenhum homem manda calar a boca. Uma vez ela ligou pra mim e disse assim: mãe, o Willy tá ao ponto de, não sei, me matar. Eu vou te mandar a localização, ela estava em São Paulo. Vou te mandar a localização de onde eu tô, porque caso acontecer alguma coisa comigo, tu sabe onde me procurar. As agressões verbais eram as que mais me machucavam. Poxa, você também é difícil. Dá uma chance pra gente, Você vem sempre com esse papo, cobrando isso, cobrando aquilo, mais carinho. Me acusa de mandona, isso é agressão verbal, sabia? Quero acabar com isso, já chega. Poxa, mas você quer sempre as coisas do seu jeito, Carol. Poxa, toda vez você tem que ceder um pouco. Eu não tenho que ceder nada. Chega. Você é o bonzinho. Nossa, me enche o tempo todo. Mais carinho. Ai, como você é grossa. Tô cheia desse mimimi. Tô fora. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Não, Carolina, peraí, fica aqui, vai. Peraí, poxa, dá uma chance pra gente. Vamos se entender, eu te amo, poxa. Para com esse drama. Já chega. Toda vez que eu falo que eu vou embora, você vem com essa conversa. Passa o tempo e tudo volta à mesma porcaria. Não, Carol, peraí. Eu prometo, dessa vez vai ser diferente, fica. Eu juro que vai ser diferente. Por favor, dá mais uma chance pra mim. Depois do tempo que eu morei aqui, desses 6, 7 meses de relacionamento, a gente acabou se separando, ficou insustentável o relacionamento. Eu voltei pra Florianópolis, né, e o Willy continuou morando aqui. A gente percebe que existe uma grande diferença entre ser tentado e cair em tentação. Ser tentado é algo que todo mundo é, né? A ilusão pode me tentar, enfim. Agora, cair em tentação, se entregar àquilo, está ligado à emoção, a pessoa se render àquilo. E é o que a gente viu que aconteceu com os dois. Cada um foi se entregando às suas tentações e chegou ao ponto que chegou. E o problema da pessoa sempre estar caindo em tentação é que ela sempre dá a desculpa, né? Não, foi fraqueza, né? A carne é fraca. Normalmente todo mundo, a maioria, né, das pessoas falam isso. Não, é porque a carne é fraca. Mas enquanto a pessoa sempre ficar com essa desculpa, né, sempre vai cometer os mesmos erros. Às vezes a pessoa fala, não vou mais fazer isso. Ela promete para si mesma que vai se ajeitar, né? E sempre vai piorando. A gente está vendo que tem muito mais dessa história para a gente falar e não havia a menor perspectiva dos dois darem certo. Mas você vai saber da história daqui a pouco. Porque eles estarão aqui daqui a pouco no palco com a gente para nos contar como essa história termina. Então, a gente volta já, não sai daí. Não sai daí. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Nós estamos de volta e agora na companhia do Willy e da Caroline. Sejam muito bem-vindos à Escola do Amor. Obrigado pela participação de vocês. E eu quero começar com você, Willy. A gente percebeu aí que você sempre agia errado. Eu acredito que você prometia para si mesmo, não sei, que ia agir certo, mas depois agia errado de novo. Uma sucessão de erros. Não sei se era essa a sua desculpa, eu caí em tentação. Mas o que acontecia dentro de você nesses momentos? Bom, na verdade, havia um grande vazio. Esse vazio, ele era preenchido por essas ilusões, né? E quando eu tive acesso a essas noites, festas, né? Pessoal mais do mundo artístico e as coisas com facilidade. Então, isso criou em mim essa ilusão e foi preenchendo o meu vazio. Isso começou a ser dia após dia, né? E virou um vício. E eu comecei a ver que tudo aquilo que eu tinha um dia batalhado tanto para conquistar, uma hora vinha desmoronado. E você, Caroline, depois que você veio para cá morar com ele, você acabou entrando nessa vida também, de noitadas, de festas. Você acabou também se iludindo com essa vida?
Eu já estava vindo, eu já vinha, né, de uma vida dessa maneira. Então, quando eu cheguei aqui, ele também vivia dessa maneira. Ambos gostavam da mesma coisa, né? Então, acabou que a gente ia sair junto, né? E o momento da separação? Como é que foi? Quem decidiu isso? Como que chegou a esse ponto? O que acontecia é que eu, de fato, coloquei toda essa energia, né, de ter um relacionamento, de ter uma vida a dois, porque ali eu não teve nenhuma traição da minha parte, nem da parte dela. Eu estava realmente buscando ter um relacionamento de homem, vamos falar assim, maduro, né? De chefe de família. E eu estava me dedicando muito a esse relacionamento. Eu estava me desdobrando, fazendo coisas que até então eu jamais havia feito. E quando a gente brigava, que ela me atacava com essas agressões verbais, eu me sentia muito vulnerável. E ela me ameaçava. Olha, nós vamos terminar, porque ela sentia também que eu estava, né, numa dependência desse relacionamento. E isso era muito conturbado. A gente percebe aqui, né, Cíntia, que é o caso de muitos casais, de muitos homens e mulheres. Eu faço de tudo, eu não entendo por que não dá certo. Que a pessoa faz de tudo que ela sabe fazer. E normalmente ela não sabe tudo, ela faz de tudo que sabe, mas não sabe tudo. Por isso que ele se esforçava tanto e via tudo dando errado, porque ele precisava aprender coisas novas. Até que chegou a separação e você desenvolveu depressão por conta dessa separação. Sem dúvida. Quando a gente chegou ao fim do casamento, eu já estava com alguns problemas bem agravados na minha vida, né? Então, problemas financeiros, por conta desses vícios, né? Eu já estava um tempo desempregado, tinha acabado, na verdade, de ser desligado de uma empresa. E tudo veio à tona, né? Tudo naquele momento, para mim, foi assim um desastre. Eu vi minha vida realmente desmoronar. Esse problema financeiro também era por causa dessa vida desregrada. Sem dúvida, porque chegou um momento na minha vida que eu já estava sustentando o meu vício, ao invés de eu me responsabilizar em pagar minhas contas. Chegava a gastar quanto, assim, numa festa? Olha, eu me recordo que em uma noite eu cheguei a gastar R$6.000. Em uma noite? Em uma noite. Com o quê? Amigos, amigas, né, mulheres. Então, se você somar que leva para jantar, daí vai para balada, camarote, aqueles combos, bebidas que são caríssimos, né? E por mais que a gente tinha acesso, a gente não queria ir no acesso, a gente queria gastar, a gente queria mostrar. Realmente, queria mostrar, né? E aí, depois de todas as festas, ainda em dormir em lugares famosos, assim, lugares de luxo. Mas quando chegou esse momento que tudo veio à tona, realmente nessa fase que eu tive essa depressão, né, de eu chegar dentro de casa, ficar 3 dias sem comer. Você também voltou para Florianópolis, para a casa dos seus pais, em busca de refúgio. Encontrou isso lá? Não, porque, na verdade, quando eu voltei para Florianópolis, eu não fui direto para casa deles, né? Eu fui dividir a casa com uma amiga. E isso eu fazia desde que aconteceu o abuso. Porque a partir desse momento, eu descobri que a minha família não ia estar do meu lado a todo momento. Né? Porque eles até foram, fui em médicos, né, para comprovar que era verdade, mas sabiam que era verdade, mas não queriam aceitar. E a pessoa continuou convivendo na minha casa normalmente. Então eu sempre tentei fugir dessa situação. Quando eu saí daqui de Jundiaí, que eu fui morar em Florianópolis, eu fui morar com uma amiga. E aí a gente frequentava os mesmos lugares, saía fins de semana, então para a mesma vida. E você sentia esse mesmo vazio? Sentia porque não foi só dessa vez que eu voltei para essa vida. Eu tive nessa vida desde que eu comecei a frequentar a balada com 12 anos. E como eu não tinha como entrar na balada por ser menor de idade, a minha mãe ia junto e eu levava a certidão de nascimento para poder entrar. Porque não tinha como entrar. A gente vê que é interessante como que essa questão, né, do que a gente está falando da tentação, como é fácil. Tudo se torna mais fácil. Não tem idade, mas consegue. Não tem dinheiro, mas vou dar um jeito de conseguir aquilo. Sempre existe uma porta fácil da pessoa conseguir. E ela justifica para si mesma as atitudes que acabam fazendo sentido só para ela. Porque a gente pega leve com a gente. A gente é duro com os outros. Mas com a gente pega leve. Até o exemplo que o Renato e a Cris deram do bolo de chocolate. Quando eu tô de dieta e eu quero pegar dar uma escorregada e como o bolo de chocolate, eu falo assim, não, amanhã eu compenso isso aqui. Eu pego leve comigo, mas se a Cíntia for comer um pedacinho de bolo de chocolate, vem cá,
Você não está de dieta? É assim que acontece. E cada um tem uma forma diferente de ser tentado, né? É isso mesmo. E eu acredito, você com saudade dele, você tinha saudade dela? Eu tinha saudade, mas logo depois dessa situação foi que eu procurei um outro tipo de ajuda, né, na minha vida, porque eu sabia que ela voltando, se eu tivesse com alguém, não seria que de fato eu precisava naquele momento, né? E você foi buscar ajuda? Sim. Chegou a ser convidado para vir para as palestras por quem? Pela minha mãe. Minha mãe sempre me comentava, né, sobre as palestras, que seria uma maneira de me ajudar a realmente encontrar algo que fosse me fazer bem. E, Caroline, lá em Florianópolis, você também procurou alguma ajuda? Estava procurando essa luz também? A princípio estava tudo bem e aí eu senti que precisava mudar, né? Porque já estava tanto tempo nessa vida e nada acontecia, né? Não ia para um lado nem para o outro. E aí eu decidi também procurar ajuda, né? Indo nas palestras e buscando realmente esse vazio que tinha, né? O que você ouviu, Willy, na primeira palestra que você participou que te ajudou, que impactou com a sua vida? Bom, primeira palestra eu me recordo que eu ouvi que eu tinha que tratar do meu coração, do meu interior, né? E a partir dali eu comecei a mudar o que eu entendia sobre amor. E aí eu comecei a entender que eu precisava primeiramente me cuidar, tratar dos meus vícios, porque como que eu ia ter um relacionamento, seja com a Caroline ou seja com quem fosse, cheio de vício. Porque de fato quando nós estávamos juntos, né, eu procurava não fazer nada errado, mas a primeira briga, o que vinha na minha mente era, vou sair pra noite. E a partir daí eu aprendi que eu tinha que me cuidar, né, eu tinha que primeiramente pensar em mim, né, na minha vida espiritual, no meu coração, né, e comecei a entender isso. E como que vocês se reencontraram? Então, quem tomou a primeira atitude fui eu. Eu mandei uma mensagem pra ele, né, por celular. E aí eu falei que eu queria vir visitá-lo. Isso foi lá por novembro. E aí eu vim visitá-lo e a gente conversou, não aconteceu nada. E nesse momento eu notei que ele estava diferente. E aí ele me passou um pouco do que ele tinha aprendido, né, do que ele achava certo, realmente do que precisava ser feito para manter um relacionamento. E quando eu voltei para Florianópolis foi só uma visita. Quando eu voltei, eu já voltei decidida a ficar junto. E ele também, só que ele me propôs que se a gente fosse ter um relacionamento, teria que recomeçar do zero, tudo que a gente acreditava ia ter que mudar. E tudo ia ter que ser novo, porque senão não ia dar certo. Porque voltar para cá e viver no mesmo hábito não ia ter como. Foi um dos dois que começaram a participar das palestras. A vida dela começou a mudar. E como tá hoje, né? Tudo maravilhoso. E onde eles vieram, daí marcaram o casamento, casaram. E graças a Deus hoje eu falo sempre para minha filha e para mim mesmo. Não tem, foi assim um milagre. Tem, né, as desavenças, porque quem não tem, né, casal, a gente não pensa igual, né, não tem as mesmas atitudes, mas, assim, em questão de relacionamento, os dois sabem o que querem hoje, né. Vocês voltaram, estão juntos já há quanto tempo? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses e participando das palestras? Sim, sempre. Para você, Caroline, qual a importância das palestras da terapia do amor? Toda. Na verdade, a gente aprende aí que o amor, ele não é um sentimento, né? Ele é um ensinamento, né? Baseado na palavra de Deus, a gente aprende, né, tudo que tem que ser feito. Tem muitos livros da Bíblia que ensinam, então a gente tem base nisso. Hoje mudou muita coisa porque quando acontece alguma briga ou algo que tira a gente do sério, hoje a gente sabe tomar aquela atitude, né? Pensa 1, 2 vezes, sabe conversar. É diferente, um consegue entender o lado do outro, né? A gente percebe, né, Cíntia, o antes e o depois, né? Essa história de que o amor é fraco, torna as pessoas frágeis. Não, o amor é isso aqui. É você aprender a lidar com as diferenças um do outro. É você, quando necessário, sacrificar para que o outro esteja bem. E tudo isso você aprende nas palestras da terapia do amor. Como vencer as tentações. Porque é aquilo que a gente falou. Você vai ser tentado. Isso você não tem opção. Você vai ser tentado. Agora você tem uma opção. Cair
ou não na tentação. Né? Eu queria fazer até uma pergunta para vocês. Depois de que vocês estão bem, né, que vocês buscaram essa ajuda, vocês voltaram a receber convites para ir em festas? E como é que foi? Muitos, e principalmente de amigos que a gente tinha no passado, amigos dele me convidando para sair. Até convites desse tipo, né? Que quando souberam que eu tava, depois tinha voltado, e aí soube que eu vim pra cá de novo, a pessoa me convidando pra sair mesmo assim. E o comportamento de vocês diante disso? A gente ficou... Ignorar, né? Porque... Não tem o que fazer, né? Porque se a gente tem ali um ensinamento, tem que ignorar, não tem o que fazer. E aí a gente aprendeu também que... O mesmo cuidado que a gente teve, né, da oportunidade que a gente recebeu nas palestras, é o que a gente espera que as pessoas também tenham. Então, a gente não mudou com ninguém, a gente não procurou se afastar ou ignorar, né, os amigos. Não, hoje eu continuo tendo a minha vida, eu continuo jogando minha bola, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu gosto, né? Eu sou o mesmo, porém, eu faço escolhas diferentes. Nós, eu e a Cíntia, como a gente falou, tentação, todo mundo vive e passa. Quando acontece qualquer tipo de coisa, nós agimos com muita transparência um com o outro. É o que a gente escolheu. Por exemplo, há um tempo atrás eu recebi uma mensagem pela internet, numa rede social, e na hora eu mostrei para a Cíntia, olha a mensagem que eu estou recebendo. Quando a gente identifica que algo pode prejudicar, na hora a transparência fala mais alto. Não, com certeza, porque quando há a transparência, né, então também há a confiança. Né? Então, se houver algum tipo de tentação, ou se até mesmo alguém falar alguma coisa para o Cucado, vamos dizer assim, olha, eu vi a Cíntia com outro rapaz, com outro homem, eu não vai acreditar porque eu sou transparente com ele. Tudo que eu faço, eu falo com ele. Há pessoas que até podem falar, principalmente a mulher, né? Pode falar assim, você fala tudo pra ele quando você sai, o que você vai fazer? Não pode ser assim, que ele vai mandar em você. Não é. Eu realmente, quando eu saio, seja para ir no mercado, para ir na lavanderia, eu mando uma mensagem para ele. Mesmo que está ocupado, fazendo alguma coisa, eu faço questão de falar, olha, amor, tô saindo agora, vou lá no mercado. Olha, tô indo ali. Eu faço questão porque isso me faz me sentir bem e isso faz eu pensar assim, ele faz parte, ele está fazendo parte da minha vida também. Isso é a transparência. É uma coisa que nós escolhemos para nós. Eu também falo com a Cíntia, porque a ideia de tentação é aquela ideia de uma coisa escondida, né? Uma coisa oculta que ninguém pode saber. Então já mata logo na raiz com a transparência. Agora a gente vai saber o que os nossos professores, o que o Renato e a Cris, eles fazem, inclusive, para não cair em tentação. Eles vão dar algumas dicas para a gente agora. Veja. Primeira coisa, vem aquela velha dica. Longe dos olhos, longe do coração. Né? Se você não ficar olhando, então a tentação, que normalmente é visual, é sensorial, ela está ligada ao que você sente, ao que você vê, ao que você ouve, ao que você toca. Se você evitar alimentar os seus sentidos, as suas sensações, então a tentação provavelmente vai desaparecer. Por exemplo, você tem um colega de trabalho que gosta de ficar conversando, gosta de ficar flertando com você, uma colega de trabalho. Então, você, para evitar essa tentação, isso aqui está sendo uma tentação, tá? Vamos dizer que o bolo de chocolate está bem aqui do seu lado. O que você faz? Você não tem que ficar... realmente é muito gostoso esse bolo. Se eu pudesse. Você tem que evitar. Se você não pode cortar dos olhos, você não pode cortar dos sentidos, dos ouvidos, etc., você está convivendo na presença, no mesmo ambiente daquela pessoa, então você pode tomar uma decisão. Ainda que você esteja na presença daquela pessoa, a decisão pode eliminar da sua cabeça qualquer chance e possibilidade de você desenvolver qualquer coisa com aquela pessoa. Por exemplo, você conhece, novamente, recorrendo aí à analogia de comida, você conhece certamente pessoas vegetarianas, pessoas veganas, que mesmo numa churrascaria, mesmo na casa de alguém que tem lá um churrasco, uma carne maravilhosa, um cheiro maravilhoso,
ela não vai se preocupar com nada daquilo, não vai se sentir tentada, porque ela já tomou uma decisão lá atrás que aquilo ali ela não vai participar. Aquilo não é para ela. Ela tomou uma decisão. Eu não como carne, eu não concordo com quem come carne, não concordo em matar animais para comer. Ela já tomou essa decisão dentro dela. Então, mesmo ela estando na presença daquela carne, ela não vai se sentir tentada, porque a decisão foi tomada aqui. Quando você toma uma decisão que trair é uma falha de caráter, trair vai destruir a sua família, trair vai estragar o seu relacionamento com Deus. Quando essa decisão é pré-tomada, então mesmo que você esteja na situação, você terá força para resistir e ficar indiferente aos laços que aquela tentação pode trazer. Exatamente. Então você vai ter força para evitar, você vai ter força para não engajar, né? Porque a tentação, ela está ali. E você vai fazer o que com ela? Você vai ficar tentando fazer alguma coisa ou você vai simplesmente virar as costas para ela? E a última dica que eu diria é que você deve fazer um exercício de antecipar as consequências de cair na tentação. Se você antecipar o que vai acontecer caso você traia sua esposa, o seu marido, se envolva com alguém que você não deve se envolver, então você vai ver que não vale a pena. O custo-benefício da tentação é muito alto o custo para o baixo benefício. Então, uma questão de inteligência, se você prever, por exemplo, se eu trair a Cristiane, eu sei que eu vou perder o meu casamento, eu sei que eu vou decepcionar não só a minha esposa, mas a minha família, os meus familiares, o meu filho, o nosso filho, os familiares da Cristiane. Eu vou decepcionar todos os alunos da Escola do Amor, não é? Eu tenho muita coisa a perder se eu trair a minha esposa. Então, se eu antecipo as consequências de cair em tentação e eu uso a minha inteligência, então eu vejo, não vale a pena. Quando eu começo, se há uma parte de mim pensando, mas e se... Não vale a pena. Então, esse exercício vale muito a pena você fazer para você usar a inteligência e não cair nela. Bom? Obrigada, Renata e Cris. Ótimas dicas. Ótimas mesmo. Deixa eu perguntar para vocês, alguma coisa do que foi falado ali vocês aplicam no dia a dia de vocês? Sim. O quê? Por exemplo, como eu comentei, né? Eu não procurei ignorar as pessoas, nem muitas delas tirar da minha rede social. Eu ainda convivo com muitos amigos do passado. Até porque nem todos os jogadores de futebol agem dessa forma, né? Não, sem dúvida. A gente sabe que tem, né? Tem quem faça e tem quem não faça. Não dá para generalizar de maneira alguma. Tem exemplos muito bons. É que naquele momento eu não segui os bons, né? Procurei seguir os ruins. Mas, de fato, então eu tenho essa convivência ainda e eu procuro, né? Daquilo que eu aprendo muitas das vezes, né? Quando o pessoal pergunta, poxa, mas, né? E aí aquela situação, né? Vão, né, tentar? Eu falo, não. E ainda dou a dica, né? Eu falo, olha, cuidado. E hoje, muitos dos meus amigos, né, vêm me perguntar, né, o que eu acho, como que eu agiria. Você acabou se tornando uma referência. Sem dúvida. E você, Carolina? Muda muita coisa também. Eu também não deixei de conviver, né, com amigos, mas a gente sabe limitar as situações, né? Minha amiga, tudo bem, mas se me convida para algum lugar que eu sei que não é certo, que não vai fazer bem nem para mim, nem para o meu casamento, com certeza a resposta vai ser não. Olha, parabéns para vocês, são excelentes alunos. Queria agradecer a participação, de expor e ajudar tantas pessoas que estão sendo tentadas, muitas que caíram em tentação, mostrando que é possível sim se levantar. Obrigado pela participação de vocês. Gente, que agradece. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Lembra no começo do programa que eu falei sobre sincericídio? Tem gente que não entendeu muito bem. É aquela pessoa que ela acaba morrendo, ela acaba se matando, entre aspas, por ser sincera em excesso, demasiado. O reprovado do teste de hoje mostra isso. Olha só. Que cabelo é esse, amor? Eu arrumei pra te fazer uma surpresa. Que surpresa, hein? Ficou horrível. Tá parecendo uma galinha de Angola. Nossa, Clóvis, precisa falar desse jeito? Você perguntou, eu respondi, ué. Então me dá um minuto que eu vou arrumar. Vai, vai.
Pronto, Clóvis. Até esqueci de te perguntar. E a roupa, tá boa? Olha, amor, tá ótima. Mas se você emagrecesse um pouco, ia ficar melhor. Nossa, Clóvis, você podia ser um pouco mais delicado. Eu só respondi o que você perguntou, amor. Tá bom, eu vou entrar e trocar de roupa. Pra economizar tempo, e a maquiagem? Tá boa. Olha, a sua pintura tá boa. Já da sua casa, tá precisando de uma pintura nova, viu? Tá tudo descascando, ó. Olha lá. Ah! Agora sim, vamos? Ai, amor, esqueci de te perguntar. O que você achou do pessoal daqui de casa que você conheceu ontem? Olha, sua família é gente boa, amor. Pena que a sua mãe fale tanto, né? Seu pai podia ser um pouquinho menos ranzinza. E a sua tia, como reclama, hein? Mas no fundo, eu sinto que são pessoas legais, viu? Agora, quem eu adorei foi o Totó. Não é? Como ele é bonzinho, amor. Quase não late. Nossa, Clóvis, você podia ser menos sincero. Eu só respondi o que você perguntou, amor. Olha, seria cômico, bem cômico, se não fosse trágico. A gente, no reprovado no teste, a gente ironiza um pouco, mas a gente vê que uma pessoa sincera demais, ela pode causar muitos problemas no relacionamento. Tem que ter o equilíbrio, né? Porque ele até falou sobre isso. Não, mas foi você que perguntou, mas não é essa a questão. Quando alguém pergunta, tem que haver o equilíbrio, né? Do que vai falar, a maneira como vai ser dita. Não é mentir ou meias verdades. Não, é só ter cuidado com o que vai falar. Existem várias maneiras de falar a mesma coisa. Várias maneiras. Aí cabe um pouquinho de bom senso, porque eu posso escolher a pior maneira ou a melhor maneira, né, de falar aquilo que me foi perguntado, sem machucar, sem ofender, sem ferir. Porque às vezes a pessoa machuca, fere e ofende e diz assim, não, foi você que me perguntou e eu sou sincero assim mesmo. E além, né, do que a pessoa é chata, né? A pessoa que é muito sincera assim acaba sendo chata e desagradável. O desequilíbrio faz isso com a pessoa. Quando se é sincero demais, grosso, quando é desequilibrado, acontecem esses problemas. Por isso, nas palestras da terapia do amor, nós ensinamos as pessoas como equilibrar tudo. A pessoa tem que aprender como agir. Existe escola para aprender matemática, português, engenharia, só não tem para as pessoas aprenderem a se relacionar. E é exatamente por isso que as palestras existem. Eu posso até dizer que as palestras é essa escola aí, né? Existe e é a palestra. Nós separamos aqui alguns trechos para vocês aí de casa perceberem como que é amplo e ao mesmo tempo profundo o que é ensinado na palestra. Para que haja confiança, tem que haver verdade, tem que haver transparência. Para eu confiar na Cristiane, tem que haver transparência. O que ela fala, eu não posso ficar questionando, não posso ficar com a pulga atrás da orelha. Será que é isso mesmo? Vou lá ver se é isso mesmo. Não. O que ela fala para mim, está falado e acabou. Eu tenho que acreditar na palavra dela. Pessoa que traiu o marido, a esposa, muitas falam assim, eu nunca vou fazer isso. E depois, daqui a pouco, ela, puxa, eu não acredito que eu cheguei a fazer isso. Então, nós não podemos confiar em nós mesmos. Temos que colocar limites, amizades. Você vai ter que realmente ser radical às vezes. Tirar, mas eu vou perder aquela amizade. Mas é melhor perder a amizade do que o casamento. Não existe ninguém, nenhum ser humano compatível com o outro. Todo mundo é incompatível de uma forma ou de outra. Todo mundo tem que aprender a se adaptar. Sim ou não? Se pai e filho, mãe e filho não é compatível, imagine marido e mulher. Viu só? É crise na relação, traumas no passado, ciúme, tudo isso tem sido ensinado lá nas nossas palestras. Por isso, não perca mais tempo, se programe para estar conosco já na próxima quinta-feira. São 3 horários para você escolher, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite. Tem algo que eu quero falar para você, tome uma atitude sem perder tempo. Nós trouxemos aqui hoje o Willy e a Caroline, mas toda semana nós temos aqui um caso mais forte do que o outro. Casos que eram considerados impossíveis de serem revertidos, mas a pessoa venceu o trauma do passado, ela conseguiu se desvencilhar dos problemas que até então ela achava impossível disso acontecer. Tome essa atitude, eu tenho certeza. Você entra de um jeito
e sai de outra. E aí é bom sempre lembrar, né? Tem creche para seus filhos, estacionamento e você não paga nada por isso. Então anote aí o endereço, é Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. E nós estamos esperando por você aqui, tá bom? Por hoje é só, mas olha o que a gente tem preparado para você na semana que vem. Um bate-papo sobre como são os namoros de hoje em dia. Você acha normal o namorado dormir na casa da namorada? E ainda, Cris e Renato contam o que é o Momento Pianinho. Você não pode perder. Você não pode perder. Até lá. Tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.